Olá! Vamos aprender nessa videoaula como inserir tabela e como formatá-las corretamente para inserir no trabalho acadêmico. A primeira coisa a se fazer é clicar em Inserir tabela. Nesse campo de visualização, a gente pode escolher quantas colunas e quantas linhas a nossa tabela vai ter. Nesse exemplo, vamos fazer uma tabela com 2 colunas e 5 linhas. Vamos digitar o conteúdo da nossa tabela. Toda tabela precisa ter um título e uma fonte. O título da nossa tabela, ou de todas as tabelas que forem feitas, deve ser sempre na parte superior. Então, vamos digitar tabela 1 e o título da tabela. Taxa de crescimento dos municípios da região. A fonte é sempre na parte inferior. Fonte, IBGE. A tabela foi retirada de dados do IBGE. Como que é a formatação da tabela? Primeira coisa, escolher o tipo da fonte. Se você está utilizando no seu trabalho fonte Arial, a sua tabela deve estar na mesma fonte. Então, selecionamos todo o conteúdo e mudamos o tipo da fonte para Arial. Dentro da nossa tabela, tem uma formatação e tamanhos de fontes diferentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, selecionamos a tabela, clicamos com o botão direito, bordas e sombreamento. Nessa abinha, podemos observar do lado direito o campo de visualização, onde você pode ver como a sua tabela vai ficar antes de confirmar essa formatação. Toda tabela, ela não possui linhas nas laterais. Então, você desmarque do campo de visualização as linhas esquerda, da lateral esquerda e da lateral direita. A primeira linha da tabela, ela possui um estilo de linha diferente. Deve ter uma linha mais grossa e uma mais fina. Seleciono esse estilo de linha, marco e desmarco no meu campo de visualização para ele substituir. A última linha da minha tabela também possui um estilo de linha diferente, que é ao contrário da primeira, uma linha mais fina e uma mais grossa. Marco o estilo e altero no meu campo de visualização. Minha tabela vai ficar dessa forma e dou um OK. Ainda com a tabela selecionada, eu vou em tamanho da fonte e mudo para tamanho 10. Vou no campo parágrafo e mudo para antes e depois espaçamento 0. Espaçamento entre linhas simples. Dou um OK. A minha tabela deverá sempre ficar dessa forma. Títulos da tabela posso centralizar, colocar como negrito. O título da tabela, ele deve ser tamanho 12, negrito, e o espaçamento dentro do parágrafo também deve ser 0 e simples. A fonte da tabela deve ser tamanho 10. Prontinho. A tabela está pronta para ser inserida no seu trabalho.